E aí, seres humanos, tudo beleza? Mais uma segunda-feira, mais um episódio de Quente como o Inferno aqui no canal, episódio de número 20, Breu, altas emoções no capítulo anterior, eu não quero nem pensar no acontecido do capítulo anterior, que foi um episódio traumatizante pra mim, né? Perdemos a Karen, o Hector matou ela, eu acho, né? Bom, não temos certeza ainda se ela morreu ou não, mas ela apagou lá no capítulo anterior, então provavelmente ela morreu, né? Mas antes da gente começar, eu quero mudar um aviso, né? Que eu sempre vou reforçar isso. Aqui no meu comentário fixado tem o link pra votação da próxima fanfic que vai substituir QCI. Então a fanfic mais votada, né, ou uma das fanfics mais votadas, irá ser a fanfic que vai substituir QCI logo após eu terminar. Então aqui na descrição, no comentário fixado, vocês podem votar pelo Google Formulários. Tem várias fanfics lá, tem Soap, Yomin, Taekook, Jikook, tem várias vezes, tem mais de 60 fanfics lá. Então é muito importante que vocês votem, porque eu vou saber o gosto de vocês e qual fanfic eu posso fazer futuramente, tá? Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você não viu os episódios anteriores de Quente como Inferno aqui no canal, aqui na descrição do vídeo tem o link da playlist com todos os capítulos. Então, sem mais delongas, agora sim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Jimin mantinha a arma em mãos, apertando-a com fúria, empurrando-a contra o rosto de Hector, ao tempo que este retinha uma faceta firmemente séria. As maúças pequenas tremiam. A dor já não era tão sentida, devido ao excesso de adrenalina que percorria todo o seu corpo. Suava frio e os seus olhos lacrimejavam sem autorização. Você nunca terá meu perdão, Hector anunciou, sem piedade dos sentimentos, já pisoteados do ruivo. Eu não quero seu perdão. Nunca houve tanta frieza proferida dos lábios puros de um ingênuo garoto. Hector sentia as grossas gotículas de suor percorrerem por sua testa envelhecida, caindo sobre os seus cílios. Virou a pistola lentamente para si, apoiando-a diretamente ao seu peito. Meu Deus, você, Jimin, destruiu a nossa família. Nos dilacerou em nome de um amor profano, mundano. Abdicou de sua pureza, da sua virgindade, somente para saciar os desejos de um demônio. Silabou em ciciados, melancólicos e revoltos. Eu quis saciar os meus desejos, eu quis senti-lo, eu nem quis. Não fiz nada de errado e não acabei com a nossa família. Você que fez isso. Aniquilou a vida da mamãe e a minha junto. Refutou, sentindo o cerne queimar em uma tristeza inexplicável. Park não sabia qual o sentimento que dominava: ódio, tristeza, decepção, abandono. Era para você ser meu, somente meu, pequeno Jiminy. Sua pureza pertencia-me, pois fui eu quem coloquei-o no mundo. Limpou o suor da testa utilizando o peito da mão. Machista, né? É sim, foi ele que carregou 9 meses, né? Inclusive, justamente quem carregou ele tava morto ali no chão, né? Cara, pessoas conservadoras me dão raiva. Aí, tipo, não, tem que respeitar a minha opinião. Ah, barbaridade, né? Barbaridade. Ai. Primeiramente, que a gente não precisa... Tipo, as pessoas não precisam de aceitação de ninguém, sabe? Tipo, quem são elas? Tipo, quem são as pessoas pra aceitar alguma coisa sua, sabe? Tipo, elas têm que respeitar. É isso, tipo... É um absurdo. Enfim. Isso é sujo, é nojento, declarou, piscando um pouco mais rápido, demonstrando seu nervosismo extremo. Sentia-se um ser totalmente imundo, somente em lembrar que outrora Hector aproximava-se de si, tão traiçoeiramente. Jamais existiam as palavras ou sentimentos suficientes para expressar tamanha angústia. Nunca haveria emoção para que ele pudesse expor tanto nojo e repulsa. O reverendo olhou-lhe nos olhos, intensamente, esbanjando obsessão. Você estragou a minha vida, Jimin sussurrou. Se depender de mim, você jamais ficará ao lado dele. Hector puxou o gatilho, com sede de trazer para Park o sentimento mais ardiloso, a culpa. Nunca ouvi um tiro tão doloroso. Estrondou pela casa inteira, alto e melancólico, fazendo com que até os pássaros que pousavam tranquilamente sobre o telhado voassem assustados.
Os últimos sons dantes do silêncio hediondamente barulhento. Peraí, tô lendo errado, gente, desculpa. Os últimos sons dantes do silêncio hediondamente barulhento invadiram o lugar. É que tem alguns verbos, às vezes eu acho que eu tô lendo errado, mas é que tem que revisar um pouco algumas palavras da fanfic que não estão fazendo sentido. Invadiram o lugar. Fora o corpo do pastor caído sobre o chão, juntamente com a arma, que estava nas mãos do alaranjado. Era o fim. Eu odeio você, ciciou, em pavor. Deu alguns passos tropeços para trás, fraquejando as pernas, à medida que seus olhos piscavam com rapidez, repetidas vezes. Seu corpo queimava, conforme sua respiração tornava-se ainda mais ofegante e avulsa. Trinou angustiado, sentindo a parede tocar suas costas. Estava em estado de pânico. Sua estrutura sofria violentos espasmos involuntários e, quando fitou, mais uma vez o corpo de Hector sobre o chão, sangrando, tudo o que pode fazer fora gritar, de modo tão brutal que tornou-se mudo, intenso, chorava sem lágrimas, em pranto sem voz, sem som. Tudo o que existia era um gigantesco nó na garganta que parecia querer rasgá-lo ao meio. Nunca passou por sua cabeça ter tal sentimento com a morte de seu pai. Contudo sentiu-se aliviado em vê-lo morto, mesmo que existisse culpa, tristeza e desnorteamento. Caraca, perdeu os dois pais em, menos de 1 hora. E ele até esqueceu da função da mãe dele, né? Mas parece que o J.K. ter rezado ajudou, né? Cara, fiquei todo arrepiado no capítulo anterior dele rezando e tudo mais. Cara, foi muito emocionante aquilo. Muito emocionante. Quente como o Inferno. Poderia muito virar uma série que ia ser foda pra caramba. Escorreu pela parede, sentando sobre o piso de madeira. Sua visão achava-se um tanto turva e sua cabeça doía. Dobrou as pernas, abraçando-as, ao tempo que cobria a face, já não conseguindo controlar-se. Os soluços começaram a sair baixinhos, juntamente com sua capacidade de emanar água. Só havia tristeza, só havia de mim. Nem Deus, nem o diabo, apenas ele, sozinho. Após breves minutos, pôs-se a limpar o choro. Precisava fazer algo. Volveu-se a engatinhar, desconsolado, até sua mãe, puxando-a para perto, debruçando-se sobre ela, sujando-se ainda mais com o sangue inocente. Mamãe, por favor, não me deixe. Aquele pedido fora mais para Deus do que para Karen. Acariciou o rosto da mulher, sentindo-a ainda morna. Oh, meu Deus, murmurou choroso, voltando a apertar-a, desatinando em choro sem consolo. Que Deus te receba bem, mamãe. Eu amo você. Eu amo mais que qualquer coisa na minha vida. Proferiu durante o soluçar, derrubando lágrimas grossas. Sabia que Karen amou intensamente, que em cada segundo ela se esforçou para proporcionar-lhe uma vida melhor, um futuro melhor. Fechou os olhos opacos de sua mão e em seguida deitou-se sobre seu peito, que já não tinha o coração batendo, e ali ficou. A porta fora, não somente aberta, mas brutalmente arrancada, voando em direção. What the fuck? Viu, tá errado o negócio, eu tô me confundindo nesse capítulo, ó. A porta fora... Ah, tá, calma. A porta fora, não somente aberta, mas brutalmente arrancada, voando em direção à escadaria. Pronto. É que tem que dar interpretação, né? Senão... Namjoon estava raivoso. Volveu seus lumes para o ruivo ao canto, vendo sangue para todos os lados daquela sala cheia de liturgias. Uma cena deplorável, assustadora. Fora como se o cardeal realmente estivesse férvido, não só pela irresponsabilidade de Lúcifer, afinal, interferências como as que ele fazia e fez por lógica causariam desgraças na mesma proporção, mas também porque tudo aquilo tinha sua parcela de culpa, seja por ter permitido que J.K. brincasse por tempo demais ou por ter tirado-o da terra quando já não havia tempo. Não proferiu a palavra alguma, observou Park fitá-lo amedrontado. Os olhinhos estavam vermelhos, no entanto ainda brilhavam e o rosto encontrava-se inchado pelo choro excessivo. Jimin sentia-se tão desamparado que ao ver um estranho como Namjoon, soou-lhe como uma luz no fim do túnel, sua luz, seu anjo da guarda. Me ajuda, por favor, pediu.
totalmente aflito, ergueu-se com extrema dificuldade, apoiando seu corpo no corrimão da escada, fazendo-a ranger. Exibiu sua pouca roupa, mostrando que a maioria fora violentamente rasgada. Estava manchado de sangue por inteiro. Suas pernas e braços achavam-se repletos de machucados e sequer conseguia tocar o pé sobre o chão. Ali existia o retrato de um jovem abusado, fisicamente, psicologicamente e mentalmente. Não era como se o Kim conseguisse controlar sua raiva, esta que fervia por suas grossas veias, fazendo seu sangue borbulhar. Seus olhos tornaram-se verde, como esmeraldas brilhantes, algo intensamente profundo, salobre. Isto fez Jimin recuar. As asas negras abriram-se agilmente, ecoando em um zumbido terrível, fazendo Jimin tapar os ouvidos, à medida que o vento, provocado pelos movimentos bruscos, derrubou o corpo frágil, fazendo gritar assustado. Jimin tremia por inteiro, mantinha os mirantes arregalados pela criatura diante de si. Seu grito era prolongado e agudo, enquanto andava para trás, deixando rastro. What the fuck? Você não pode morrer assim, seu desgraçado, cuspiu em gritaria, agindo impulsivamente. Ah, não. Ele não vai reviver o Equitor, né? Namjoon, se você fizer isso, você tá ferrado na minha mão. De verdade. Se você reviver o Equitor por birra com JK, eu juro pra tu que eu que vou pro inferno te buscar e te matar. De verdade. Avançou na direção de Hector, como uma ave raivosa, levantou a estrutura sem vida e jogou-o contra a parede, derrubando os quadros que dantes estavam pregados, causando um alarido de estilhaços. O anjo demoníaco entendia que sua atitude não seria aplaudida por Hosuke ou JK, afinal ele estava assustando de mim, conquanto era seu desejo de vingança. Culpou-se por não ter chegado mais cedo. A morte fácil para um homem tão cruel parecia-lhe patética, e se por um segundo aquele corpo pudesse sentir um último resquício de sofrimento, Namjoon faria-o sentir. Hosuke chegou ao gramado verde correndo em direção à casa. Observando-a sem limiar, rapidamente deduziu que Namjoon havia chegado primeiro. Rob sabia que apesar dos pesares, Namjoon não era totalmente mau, principalmente para com Jimin, a quem protegia de JK. Afinal, quem só queria o bem-estar da terra, dos humanos, mesmo que isto custasse a liberdade do diabo e sua amizade. Pôs-se a adentrar a residência, que estava aos pedaços. Seus mirantes pousaram sobre o anjo demoníaco e por um segundo não conseguiu compreender todos os acontecimentos. Hosuke, Hosuke, Jimin clamou, inteiramente angustiado. Não precisa temer, respire. J-Hope gesticulou para o ruivo, ao passo que tomava proximidade em total choque. Por favor, me ajuda. Ajuda minha mãe. Sua voz era tão amedrontada e trêmula que preocupava o braço direito. Jimin, olhe para mim. Vamos focar em você. Me diga o que aconteceu aqui, pediu com firmeza. Apertou o ombro alheio em carinho ligeiro, passando-lhe segurança. Meu pai, ele me bateu, tentou me tocar. Hosuke, a culpa não é minha, eu juro, acredite em mim, eu não fiz nada. Justificou-se em prantos. Abraçou J-Hope, em uma necessidade bárbara de ser compreendido. Desejou que o demônio não largasse-o nunca mais. Você não tem culpa de nada, limpou as lágrimas alheias, olhando nos olhos intensamente. Ele atirou na minha mãe, matou ela, eu não sei o que fazer. A abraçou novamente. Ele disse que tudo era culpa minha, mas eu nunca quis causar o mal. Eu não queria que as coisas fossem assim, que terminassem desse jeito. A voz era aguda, os lábios grossos estavam secos e o sangue no nariz dava-lhe um ar deplorável, o que era de fato. Já disse-lhe, não tens culpa, estou aqui com você. Fique calmo, você não está sozinho, pediu, apertando-o ainda mais. Jimin, com todo o esforço, pareceu cooperar. Suspirou fundo, controlando a respiração, sentindo a garganta ralhar pelo desejo excessivo de chorar. Eu preciso do JK, sussurrou por último. Não fora como se em que todos os acontecimentos Jimin estivesse pensando em seu lindo e desgraçado relacionamento com o diabo. Entretanto, Jian tornou-se a única pessoa que sobrou-lhe, o único amor. Robe sentiu uma compaixão violenta. Em seu cerne surgiu um calor abrasivo e em sua garganta cresceu um nó. Diante de si, não era apenas Jimin ou alguém fora de seu agrado, mas sim um espelho. Lembrou-se que um dia estava tão perdido quanto o ruivo e conhecia aquela dor. A empatia invadiu o íntimo do demônio ajudante. Fique quietinho aí, certo? Ditou com timbre baixo, acariciando a face alheia.
Não roube, eu estou com medo, não me deixe só, suplicou, ameaçando chorar novamente. Você é um garoto corajoso de mim, continue sendo. Eu só vou na sala tentar controlar meu amigo. Não vou deixá-lo. Park assentiu incerto, encolhendo-se e cobrindo os olhos. Namjoon parecia estar extravasando muito bem a sua raiva no corpo do reverendo, esmurrando a face com gosto. Ele tá batendo mais nele. O JK devia ter feito isso no segundo episódio, então você tá fazendo o que todo mundo queria que algum dos personagens fizesse, né? Muito obrigado, Namjoon. Agradeço. Esmurrava a face com gosto, atirando por cada lugar da sala de estar. O fato de quem estar socando e não dilacerando e pondo fogo no corpo alheio mostrava que não estava tão insano quanto Hope imaginou. Ele agia como queria, mesmo que existisse impulso e ódio, havia controle. Namjoon, já chega, pare com isso. Vociferou, puxando-o pelo ombro. Você está assustando ele. Tudo que esse ruivo não precisa sentir mais medo, continuou as falas. O Kim largou Ikitor, virando-se para olhar Rusuke, mantendo seus olhos verdes extremamente reluzentes. Não pude conter. Meu desejo é dissipar a existência dele. Cerrou os dentes para proferir cada mísera palavra. Você poderia conter-se e sabe disso. Ergueu o queixo, fechando a expressão. Não pude, garanto pra você que não pude. Você consegue ver o que ele fez com o garoto? Inquiriu, mantendo uma afeição desgostosa. Acha justo um homem destruir a própria família, destruir a estabilidade emocional, corporal e mental do próprio filho? Não há pior maneira de arrancar o brilho da vida de alguém. O Kim sempre estava correto, sempre esteve. Se todos tivessem seguido seus conselhos, muito provavelmente nada iria estar daquela forma. Conquanto as coisas nunca fogem de seu genuíno destino. Nada é por acaso. Se eu me contive, você também poderia. Jimmy passou a vida inteira ouvindo que não seguisse tais mandamentos. Jimmy passou a vida inteira ouvindo que se não seguisse tais mandamentos, iria para o inferno. Então ele quebra todos os parâmetros, ensinamentos, tudo que foi-lhe pregado desde a infância e no pior momento, surge um anjo demoníaco na porta da frente com os olhos brilhantes e asas gigantescas, caminhando até o cadáver do pai e espancando-o como um completo maluco. Mantinha uma expressão irritada e incrédula. Isso é loucura, Namjoon. Acalme-se. Eu sei que você não veio para fazer o mal. Mas Jimmy não sabe disso. O braço direito sentia-se melancólico com toda a situação. Todavia precisava se manter o controle. Por Jean ou por todos. Não somos iguais. Já expliquei que não pude controlar-me. Não haja como se estivesse certo diante de tudo. Uma hora ele precisaria ver quem somos de verdade. Refutou, encarando. E essa sua piedade, rodeada de empatia, soa muitíssimo esquisita. Ambos carregavam uma afeição em comum, uma compaixão pesada e mesmo que ela fosse coberta por um egoísmo secreto e bastante distorcido, servia para alguma coisa. Hope, eu não estou me sentindo bem. A voz fininha atrapalhou a discussão desnecessária. Os dois seres demoníacos fitaram Ruivinho, este que estava apoiado no portal vazio da sala, um pouco curvado e totalmente pálido. Preciso de ajuda, pediu, sentindo seu corpo fraquejar e sua visão tornar-se turva até escurecer. Rusuke desesperou-se quando viu o corpo pequenino quase cair sobre o chão, se não fosse pelos braços divinos de Taehan, que segurou bem na hora exata. Definitivamente esse garoto não tem sorte. O anjo celestial se labou, tentando modificar o clima ruim. Não sou nada engraçado. Eu não estou aqui para brincadeiras, nada aqui é uma piada e absolutamente nada que sair de sua boca irá soar minimamente engraçado. Portanto, trate de guardar sua língua dentro da boca. Rusuke vociferou, apertando o dedo na face esplendorosa, deixando-o assustado. Pôs-se a pegar de mim nos braços e deu de ombros para tudo, pondo-se a subir a escadaria. Breu, esta fora a única definição adequada para distinguir tal ambiente. E apesar de correr assustado por entre o que parecia ser um gigantesco labirinto infindo, não podia-se enxergar absolutamente nada. O corpo nu e envelhecido chocava-se com frequência nas paredes viscosas e molhadas, ouvindo ruídos pavorosos e rosnados que faziam-o tremer e convencia-os de que animais ferozes corriam atrás de si. O desespero dentro de seu cerne jamais poderia ser definido. Viu-se ao fim de tudo que acreditava, de toda a maldade esbanjada por sua longa vida. Parecia que a cada passo um arrependimento pelejava, sucumbindo-lhe para a reflexão. Conquanto não engane-se, tudo era pensado de modo egoísta, avarento.
Arrependia-se de ter cometido suicídio, não de seus deleites contra os que nada de ruim mereciam. O silêncio latente parecia causar-lhe algum tipo de alucinação violenta. Por vezes ouvia o choro de Jimin, que brandava e brandava, ora baixinho, ora latejante, capaz de estourar seus tímpanos, e aquilo desnorteava. Estes sons misturavam-se com outros, tornando-se infernal como um apito. Eram muitos sentimentos, muitos barulhos e muito silêncio. Um lugar temível e distinto, inigualável. Ao passo que corria, observava que absolutamente nada nunca mudava. Era o oco do fim do mundo. Nenhum vestígio de luz surgia, ninguém aparecia. Não adianta correr, reverendo. A voz grossa ecoou, de modo inditoso, e Hector revelou-se incapaz de distinguir de onde vinha. Estava para todos os lados, em todos os lugares, em sua cabeça. Quem está aí? Inquiriu, inutilmente. Aquilo arrancou uma gargalhada altíssima de J.K., coberta por uma maldade perpétua, o urgindo de Unton. Quem está aí? Responda! Repetiu, batendo os punhos sobre a parede gélida. Adivinhe, sussurrou traiçoeiramente. Sua voz ecoou por todo o ambiente como um grito suave. J.K. socou a tapume, fazendo o local estremecer e atroar, como se estivessem em uma caverna. Hector virou-se assombrado, buscando por todos os lados a voz conhecida, temendo a todo instante. Por favor, apareça, pediu, sentindo o vento quente e brusco bater em sua nuca. Eu estou aqui, reverendo. Lúcifer ciciou ao pé do ouvido alheio. O homem atirou-se para o lado oposto, sentindo seu coração bombear radicalmente desenfreado. Correu tão velozmente que tropeçou e caiu trêmulo, inofensivo sobre o chão de terra. Jesus! Gritou, apoiando a mão sobre o peito, mantendo seus olhos arregalados e respiração descompassada. Se eu fosse você, não clamaria por ele. Utilizou um timbre divertido, sempre acompanhado de um cinismo detestável. J.K. questionou, limpando seus olhos, mirando-o cheio de dificuldade. A aparência de Lúcifer não estava tão diferente. Encontrava-se um pouco mais forte e mais alto. Suas vestes eram classudas, negras, deixando um pouco de seu peitoral à mostra, e em seu pescoço havia uma enorme pingente. Era uma cruz invertida. Sua face era admirável, iluminava tudo, tão belo que poderia ser confundido com um anjo divino, se não fosse por seu sorriso sorrateiro e ladino, demonstrando uma maldade que emanava sem pudor, inexplicável. Tomou proximidade tão depressa quanto um vulto, ficando face a face com um religioso, ouvindo nitidamente o som da garganta seca, engolindo um nó, à medida que rastejava-se para trás. Não, Hector. Aqui chamam-me de Lúcifer, vociferou, utilizando um tom tão grosso que mais parecia uma voz computadorizada. Seus lumes tornaram-se totalmente negros, profundos, profanos. O diabo sorriu-lhe grato e maléfico. Agarrou firmemente o pescoço do Sr. Park, levantando-o, enquanto as costas nuas ralavam pela aspereza árdega, semelhante a concreto antigo. O pastor quis gritar pelo ardor e medo, mas sons não escapavam de sua garganta. John apertava-lhe tão ferozmente que seu braço tremia em espasmos. O ar faltava-lhe de maneira absurda. Sentia uma aflição horrenda, por mais que sua visão estivesse cada vez mais turva e seu corpo a ameaçasse amolecer. Não acontecia de fato. Ele apenas sofria, o desmaio desejado nunca chegava e a sensação de perda de oxigênio era agonizante. Claro, foi pro inferno, então tá morto já, não vai morrer de novo. Só vai ficar aí agonizando, como se fosse morrer, mas já estava morto. O mundo gira e a vida cobra. Lúcifer soltou-lhe com brutalidade, fazendo o corpo cair violentamente, em um impacto auditivo. Mas isso não importa, uma vez que estamos aqui para uma vez que não estamos aqui para discutir denominação, não é, reverendo? Perguntou retoricamente, observando o velho tocar o pomo de Adão dolorido. Havia uma marca ardente no pescoço alheio, como uma queimadura violenta. Sabe, Park, já faz muito tempo que você está condenado ao inferno. O timbre era tranquilo, tão sereno que causava um medo eminente. Porém, eu e Deus entramos em um consenso. Afinal, seria terrível tê-lo por perto, e nenhum de nós queremos isto. Você é um verdadeiro incômodo. Sorriu-lhe travesso, não recebendo resposta alguma.
A sensação, o cheiro do medo, o terror que emanava do pânico, tudo escorria pelos olhos do pastor, este que encolhia-se trêmulo, causando um prazer maravilhoso para J.K. Lúcifer gostava disto, da dor e do sofrimento, e nada poderia mudá-lo. Você acabou com a minha família, com a vida do de mim. Ditou suas primeiras palavras com um coração admirável, com uma coragem admirável. O diabo exibiu uma negação com a cabeça, emitindo um som de insatisfação com a boca. Você chegou em um ponto crucial. Emitiu um rir nasal. Você nunca teve uma família. Conduzir, desnortear, induzir pessoas para viver de acordo com as suas diretrizes, causando medo com o intuito de conquistar o devido respeito, não é o anelo mais fantástico de família. O acerto de contas de J.K. com Hector veio aí. John achava hilariante o modo como Hector permanecia dissimulado. Além do mais, o que era de fato importante? Sua esposa que causou-se inocentemente apaixonada? Seu filho que ingenuamente perdoava-te de tudo ou somente pela sua reputação, sua profissão, o seu dinheiro? Indagou rouco. A resposta sempre esteve diante de todos, nas atitudes. Eu amava minha família, ditou-lhe amargo, cuspindo as palavras. O seu ideal de amor é muito mais que torto. O fundamento jamais fora o bem-estar deles, e sim o seu. Por este motivo, tinha vergonha de admitir que seu filho é gay e que Karen nunca foi recatada e sim reprimida. Destilou as falas com uma voz banhada de mansidão. Meu filho não é gay, você induziu ao erro. Garotos como o de mim são facilmente influenciáveis. Ele cegou-se para seu verdadeiro destino e entregou-se ao pecado e foi sodomizado. Refutou. Lentamente levantou-se, apoiando a mão sobre a parede. Era até chocante como o desgraçado ainda tinha a mínima coragem de referir-se a de mim como filho. Garotos jovens como de mim, criados como tal, independente da idade, tornam-se fantoches. Afinal, estão sendo domesticados para brincar de seu mestre mandou. John deu um leve passo à frente. Mas isso não significa que Liz não tem uma opinião. Lúcifer puxou pelo braço, apertando com as mãos de brasa. Sonhos. Ergueu. Desejos. Atirou contra a parede, utilizando umas cóleras bruta, fazendo-o conquistar um enorme corte na testa, que sangrava e escorria com abundância por toda a sua face. Acredito que tudo isso não pode e não deve ser meramente ignorado e destruído. Sorriu-lhe grande, mostrando todos os seus dentes. Aquele riso, tão repleto de aspereza, causava um medo deslumbrante em Hector. Quantos de mim precisarão existir, nascer e morrer para que vocês, hipócritas, parem de pregar um amor falso, um moralismo herege? Caminham até o mesmo, sempre rápido, como uma sombra no fim do mundo, no escuro. Você sabe quantas crianças, adolescentes e adultos são manipulados e jogados no fundo do poço por acreditarem que são um erro? Questionou-lhe. Deu-lhe um chute árdego, vendo-o rolar para mais longe, gritando rouco em dor, à medida que sentia seu sangue continuar jorrando da testa, espalhando-se pelo corpo. Quantas crianças precisarão ser estupradas pelo religioso? Por todo o planeta, adolescentes cometem suicídio quando se tem uma linda vida para viver. Adultos crescem com frustrações disfarçadas de esperança. Nunca sente-se suficiente. Um dos olhos de J.K. piscava, pelo estresse. Quantas vidas mais serão tratadas como algo sem valor, para que vocês possam compreender que o amor de Deus é justo, íntegro e bom? Não é o que você prega e muito menos o que vive. As suas perguntas eram sempre respondidas com silêncio, o pavor. O reverendo mal conseguia manter-se em pé, no entanto continuava tentando. Fique longe de mim, esbranjou ao notar uma nova proximidade. Tocava sua testa, sentindo a dor intensamente, tentando controlar a tôntora infinda. Não preocupe-se, não vou tocar em merda, riu o ladino traiçoeiro, não escondendo tão regozijo. Admito que sempre estive ansioso por tê-lo aqui, assim poderemos debater de forma mais justa. Andou vagarosamente para trás. O Sr. Park olhava-o sempre com os lumes enormes, arregalados. Fique longe, sussurrou, voltando a carrear-se para trás. Hector, no tempo que estive na Terra, pude notar algo muitíssimo interessante. Sabe o quê? Perguntou seriamente. O pastor negou com a cabeça. Sua faceta estava apavorada. O ser humano tem medos excessivos.
até do que não existe ou não é ameaçador. Geon tinha um timbre roufenho, sempre revelando seu desprezo. Qual o seu maior medo? Indagou olhando. Hector fitava-o de baixo a cima, transbordando désbrio. Não precisa responder-me. Sei que é o inferno. Sabe por que Não precisa responder-me. Sei que é o inferno. Sabe por que teme? Porque você sempre soube que se tudo que pregasse fosse verdadeiro, você estaria destinado ao martírio. Nunca fora uma dúvida. Riu grosseiramente. Sabe qual é o maior medo do seu filho? Demandou, com uma expressão severa, com as sobrancelhas erguidas. Por mais uma vez, o religioso negou. Você permitiu que as orbes melânicas corressem por toda a face do pastor, deixando-o cheio de calafrios. Diante de tudo que há no mundo, diante de tudo que você pregou e amedrontou, ainda assim o maior pavor do seu filho era você. Negou desgostosamente. Tudo que fiz foi merecido. De mim nunca foi um garoto verdadeiramente puro. Desde criança carregava esse jeito nojento. Brandou, porém baixo. Independente do medo percorrente por sua estrutura, Hector demonstrava por mais uma vez que sua única qualidade fora a coragem. Hoje, em comemoração de sua grandiosa morte e chegada passageira ao inferno, quero fazer-te sentir-se como de mim. Desprezou as falas de outrora, focando apenas em seu querer. Você sempre gostou de vê-lo sofrer, de ouvi-lo chorar e implorar perdão, não o de Deus, mas o seu. Sentia-se excitado com isso e afim sempre ir ao banheiro tocar-se. Você é um imundo, ditou aquelas palavras tão cheias de sordidez. Nossa, que pesado. Cuspiu sobre o rosto de Hector. Sua saliva era amarelada, queimava sobre a pele como ácido. Portanto, começaremos sendo justos. Sorriu-lhe maldosamente. Aproximou-se, pisando sobre o joelho alheio, observando Hector gritar desesperadamente. O som do osso partindo soou como música. O estalo altíssimo fora melhor que a melodia mais bela de Hans Zimmer. Peça perdão, ordenou Rude. Ah, perdoe, Jean, ditou-lhe com dificuldade, controlando as lágrimas e gritos. Seu almejo era morrer. Acho que ainda não está bom bastante. Quero mais arrependimento. Espremiu um rir travesso. Apoiou o pé sobre a outra perna, ouvindo-o quebrar violentamente, em um som ainda mais audível que anterior. Levantou o reverendo pelos fios grisalhos, fazendo-o piscar de joelhos. Hector gritava, agonizante de dor, não suportando ficar de joelhos. No entanto, ele estava paralisado. Não podia sair e tudo o que restou lhe fora gritar e gritar, sentindo sua garganta rasgar e seu rosto suado e ensanguentado arder. Ele estava completamente inofensivo. Agora sim, de joelhos, bem bonitinho, implorou o meu perdão. Mandou, erguendo o queixo gargalhado e largo, frágil e hostil. Perdão, J.K., perdão, clamava em uma barbúdia agonizante. Sei que você pode fazer melhor. Vamos lá, quero ouvir Lúcifer. Seu olhar esplendoroso não tinha piedade. Saúde. Obrigado. Quem falou saúde? Sei que você pode fazer melhor. Vamos lá, quero ouvir Lúcifer. Seu olhar esplendoroso não tinha piedade, não existia. Me perdoe, Lúcifer, eu imploro, me perdoe. Juntou as mãos, fitando os lumes em busca de compaixão. Sabe, de mim também sentia-se sem voz, assim como Karen. Proferiu-lhe austero. Caminhava calmamente de um lado para outro, pensativo. Após alguns segundos, J.K. virou-se, fitando-o com um ar de ideia. Encarou-o fixamente, sorrindo traiçoeiro. Não demorou para Hector ter uma tosse extremamente seca, que rasgava sua garganta e impediu de falar e respirar, fora como se estivesse tapado. Subitamente começou a sair insetos, lentamente, até que houvessem em abundância e sua garganta não parasse de expeli-los. Aranhas, besouros, baratas, moscas e formigas. Eles percorriam em seu corpo inteiro, mordiam seus lábios, voavam em sua volta. Pousavam sobre seus globos oculares, deixando-a cheia de pavor. O tinhoso empurrou a estrutura física de Hector, como de furor, fazendo as costas tocarem-se o chão e as pernas ficarem completamente tortas.
Os brados do velho causavam um prazer imensurável aos ouvidos de J.K. Matava, pelo menos, um pigo de sua sede por vingança. Clame perdão e instituiu. Me perdoe, Lúcifer, por favor, por tudo que há mais de sagrado, gritou aflito, sentindo os bichinhos correrem e morderem sua derme. Perdoar não é o meu forte. Seu tom transbordava cinismo. Ó Deus, ajude-me, clamou sôfrego, demonstrando um cansaço estrutural mental. Hoje seu filho clamou a Deus, assim como você e eu, conquanto não fomos ouvidos. Acha que por um segundo Cristo teria piedade de você? Lúcifer não fora inteiramente verdadeiro com suas palavras. Deus ouviu o bramido do mal e atendeu seu pedido. De mim estava vivo. Deus sempre nos ouvirá, até mesmo aqui, despejou as falas com orgulho. Mesmo que seus olhos estivessem cheios de água e seu corpo totalmente destruído, seu ego mantinha-se erguido. Não foi isso que você disse de mim, ergueu a sobrancelha, seriamente. De pé, ordenou alto. Apesar de suas pernas estarem espatifadas, alguma força maior, não vinda do Sr. Park, fez-o levantar-se, ficando alacado, de modo doloroso, tão assustador quanto uma aberração. De mim, sentia-se perdido, sem rumo, sozinho, ditou extremamente seco e direto. Aos poucos, sua voz fora sumindo, tornando-se distante, enquanto todo o ambiente ficava escuro novamente, devido à falta do diabo. Pouco a pouco, o local tomou um tom vagaroso, iluminado por um nuance escarlate, que deixou o homem ainda mais temeroso. Gritos infindos e lamentações começaram a ser ouvidas, à medida que corpos de homens e mulheres nus, ensanguentados e sem características na face, rastejavam-se até ele, induzindo-o ao desespero. Eita! Tentou correr, utilizando uma força não existente em seu corpo. A dor sentida fora absurda, algo insuportável. Atirou-se ao chão de terra, sentindo seu queixo baler violentamente, machucando ainda mais. Não havia solução. Pôs-se a rastejar-se, sentindo uma angústia sem elucidação, ao passo que tudo parecia girar, como uma sucessão rápida e bordou. Devagar, o silêncio fora ecoando, deixando os lamentos bem enterrados, e quanto mais rastejava-se, mais girava. Mais turno tornava-se e a fobia consumia-lhe. O homem mau deu-se conta de que estava preso em uma repetição infinita e que fugir não era uma opção válida. Não haviam portas, só o silêncio e a espera. Quando viu-se, já estava preso sobre a parede. Suava frio e todo instante parecia lento. Sentia a estrutura fraca, um intenso desejo de desmaiar. Porém, o ápice nunca era alcançado. Suas mãos estavam trancafiadas por grossas correntes de ferro, deixando a estrutura pendurada. Cada braço, cativo por uma corrente, e o resto do corpo solto, fazendo o peso doer nos ombros. Por que matou-se? O cão inquiriu-lhe sombrio, tendo como resposta um choro arrependido e soluçado. Responda, bradou contido, fazendo toda a caverna tremer. Porque eu não suportaria a ideia de viver com a culpa. Não toleraria viver com o Jimmy não me pertencendo ou ficar sem a Kari. O Sr. Park admitiu, nunca fora corajoso o suficiente para ficar de frente aos seus problemas, aos seus demônios. Jamais imaginou se perdendo a dignidade diante de outros e por isso morrer era preferível a viver como um imundo ou não ser engrandecido. E você acha justo morrer tão facilmente? Interrogou, um tanto curioso. Observou o Hector continuar tossindo seco e logo, volvendo-se a vomitar. Opa! Eita! Caiu, que susto! Esbanjando sangue grosso, quase coagulado, acompanhado de cacos de vidro coloridos, semelhantes à vidraçaria da igreja. Acha que realmente merece algo tão simples? Retinha seus olhos insones sobre o homem destruído. Se você estivesse vivo, seria preso, no mínimo prisão perpétua, sem chances de condicional. Ditou pacífico, à medida que batia a mão sobre a parede,
fazendo um ecoar terrível que causava uma dor de cabeça colossal. Sabe disso, certo? Hector assentiu, mantendo-se totalmente largado, exaustivamente. Era totalmente sustentado por seus braços e correntes. Você sabe o que os bandidos mais odeiam? Aproximou-se, erguendo o queixo alheio com seus dedos gélidos. Estupradores, respondeu-lhe em um sussurro seco e sem vida. Por este motivo, Hector, você irá viver, somente para servir de depósito de porra na cadeia, para perder toda a sua boa reputação e enfim todos irão saber que você matou sua esposa e tentou abusar de seu filho. A morte não o quer, soltou um maxilar alheio, jogando para trás. Lúcifer ergueu as mãos aos céus e em sua palma o símbolo da cruz flamejava, em uma gigantesca ferida. Tocou a testa de Hector, ouvindo-o gritar pela dor da queimadura. Você eternamente terá a marca do pecado. Pela eternidade será pecador. Sua blasfemia é irreversível e não há perdão para sua alma condenada. Por favor, tenha piedade por uma única vez, Lúcifer, implorou com sua voz fraca e assustadora. De mim também sentiu-se abusado. Em seus mirantes havia fogo, genuína chama azul. Anjos demoníacos saíram das paredes, completamente cobertos por uma gosma negra, volvendo-se a abraçar o corpo do reverendo. Por favor, gritou em pavor, sem conseguir mexer-se para salvar-se. Servos, não esqueçam de arrancar este pau imundo. Vociferou, fazendo seus anjos gargalharem em prazer. Aqueles seres estavam privados de contato humano há eras, e tudo o que desejavam para alimentar-se insaciavelmente era o medo, o grito, a dor. A única linha que me une e me difere de Deus é a justiça, Hector. Divirtam-se, meninos, ditou para as criaturas. Viu-as lamber as feridas cruentas e chupando o sangue dos cortes árdegos em um desejo infame. Virou-se de costas, abrindo suas asas, mantendo sempre em mente que nada havia terminado e que o castigo sequer fora justo o suficiente. Mas lembre-se, Hector, eu sou muito melhor. Sorriu Cafajeste em total escárnio. E fim do episódio 20. Que doideira, então quer dizer que o Hector vai voltar, mas foi justo, né? O próprio castigo dele vai ser a vida. Ele vai pagar pelos seus pecados na vida, porque ele já vai estar morto no inferno, então ele vai sofrer vivo mesmo pra aprender. Tá super certo, foi super justo. Eu até achei que Deus ia aparecer ou algo, né? Será que eles não vão aparecer? Eu achei que tá faltando o Yonggi e o Jin, né? Então eu tô bem curioso pra saber se eles vão aparecer ou não ainda na história, né? Mas esse episódio foi, tipo, algo que eu queria muito que acontecesse. Então eu tô bem feliz, sabe? Foi bem justo. Valeu super a pena ter esperado, né? O desenvolvimento demorou, mas chegou, né, galera? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até a próxima segunda-feira com mais um episódio de QCI. Falou!